Olá, alunos e vestibulandos de 2014. Estamos aqui para comentar a prova do Enem e agora com duas feras da biologia para falar dessa parte das ciências da natureza. Professor Edmur, professor Aldo, é com vocês aí. E aí, galera? Que você foi bem, ó. Eu já sabia. Uma prova gostosa de se fazer, né? Que fugiu a tradicional prova do Enem. Quando ele surgiu, disse várias vezes isso a vocês, ele um sistema de avaliação, muito gráfico. Não tem mais nada disso, foi uma prova gostosa. Mas, de qualquer maneira, você tinha que ter um certo conhecimento, pelo menos básico, né? São questões típicas de se colocar uma determinada situação e você, através dos seus conhecimentos básicos, respondê-la. Algumas, inclusive, até direta. E tinha que ter, lógico, como eu repito, um pouco de contexto para resolvê-la. Mas, de qualquer maneira, parabéns à banca do Enem. Deu para medir aí o ensino médio, o conteúdo mínimo de biologia. Não é isso mesmo, meu amigo Aldo? Perfeitamente, companheiro. Olá, pessoal. Foi uma prova muito bem elaborada. A surpresa é que quase todas as áreas da biologia apareceram em aproximadamente 16 questões envolvendo a biologia. Uma coisa que a gente já esperava também é a predominância de ecologia, que é uma característica do Enem, né? Chamar a consciência os problemas ambientais, porque isso independe da carreira que você está prestando. Todo mundo tem que ter essa consciência ambiental. Outra coisa também que a gente já esperava um pouquinho, que é praxe aparecer, é questões envolvendo atualidades. Caiu sobre organismo transgênico, caiu sobre célula-tronco, e como meu amigo Edmur disse, tudo estava dentro de um contexto. Teve poucas questões que envolviam diferentes áreas, teve duas questões que tiveram biologia, conhecimentos de biologia, que o aluno adquire em biologia, ou em química. A questão comentada pelos companheiros de química, a questão do ciclo do nitrogênio e da destruição da camada de ozônio, eram questões interdisciplinares, mas não foi o que dominou a prova. Como o amigo Edmur falou, a surpresa é que a gente esperava bastante gráficos, o que não aconteceu em nenhuma questão. A ausência de gráficos, a gente esperava bastante isso na prova de biologia. Mas, em compensação, teve muitas imagens e muitos esquemas. Foram esquemas simples, de fácil compreensão. Ok? O que mais, Edmur, que você achou? Eu achei interessante também, Aldo, que além da predominância do meio ambiente, que já era esperado, vocês estavam avisados disso, algumas questões de fisiologia achei bastante interessante. Veja como foi bem básico. Saber a diferença entre soro e vacina, né? Tão discutido em salas de aula, em todos os colégios, cursinhos. Eu achei interessante também, o único assim, um exercício trabalhoso que o aluno tinha que ter mesmo um pouquinho de tempo gasto, deveria ser aquela de genética, né, companheiro? Exatamente. Então isso mostra uma outra face também, que aquela história que Enem só exige interpretação não é bem assim. É uma prova que exigiu, foi uma prova bem elaborada, aliás, parabéns à banca, e também que exigiu bastante conhecimento, viu? Exigia conhecimento, não era unicamente interpretação. E aquelas coisas que a gente comenta assim, às vezes, conceito de alguma coisa, será que é importante? Teve uma questão que cobrava praticamente o conceito de evolução, né? Então, aquelas coisas básicas que a gente acha que não tem importância, foi relevante nessa questão. E a questão de genética, meu companheiro, que você disse, é uma questão que talvez eu classifico como sendo talvez a mais trabalhosa. Apresentou um heredograma onde famílias apresentavam uma doença rara e você tinha que descobrir qual é o tipo de herança dela. A dica aí era a questão te obrigava, na verdade, a testar cada alternativa. Você ia pegar a primeira alternativa, segundo heredograma, e ia testar aquilo que ele te forneceu. Então, exigia de você também um pouco de organização, mas você chegaria aí, pelas dicas que foi dado no heredograma, com certeza a alternativa correta. O que mais, companheiro? Bem, algumas questões, como vocês já foram preparados pelos seus professores, uma boa interpretação já era a resposta embaixo. Estamos falando, por exemplo, daquela da bactéria de crescimento, aquela da competição, muito interessante. A palavra-chave ali também. Isso já determinava ao aluno, só de interpretar, que era uma competição. Também achei muito interessante a do cerrado, das plantas do cerrado. E, como nós falamos, se você observar tudo aquelas características colocadas naquele quadro,
ele vai se auto-suicidar esse exercício, ok? Então, ele pode, o Enem pode ter exigido um pouco de conteúdo e direto, dando uma certa copiada na FUVEST, mas algumas também tinha que ter uma certa interpretação. Era só interpretar o enunciado que o aluno encontrava ali a resposta, ok? Uma coisa que você comentou, com licença, Edmur, a questão do enunciado. Uma coisa que a gente chama atenção, muitas vezes você está treinado, muitas vezes, a responder uma questão com conhecimento, que geralmente questões de vestibulares tradicionais. Mas muitas vezes, muitas questões, falava para você interpretar segundo o texto, não muito segundo o conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Então, segundo o texto, qual é a alternativa que se refere às informações do texto, não necessariamente ao conhecimento em si que você apresentava. Tudo que foi pedido aqui, vocês estiveram em aula, vocês treinaram com simulado, vocês estão tranquilos, vocês estão confiantes. Eu tenho descanse agora, eu tenho certeza que amanhã você vai bem de novo. Força, colega. É isso aí. Varela? Muito obrigado, então, pela audiência de todos vocês e que você tenha ido muito bem nessa prova.